Olá, pessoal! A gente vai agora aprender como é que se navega por um trabalho em 3D aqui no SketchUp. Eu abri aqui um trabalho que existe lá no 3D Warehouse. O 3D Warehouse é um repositório aí de modelos 3D que as pessoas produzem e enviam para compartilhar com outras pessoas. E existe esse modelo aqui do Museu do Frank Lloyd Wright, do Guggenheim Museum lá de Nova York, e eu abri esse modelo para explicar isso para vocês. Primeira coisa, rodinha do mouse, a gente vai para frente e para trás, e vejam que existe também a possibilidade de eu apertar a bolinha do mouse e girar a minha visualização. Esse seria um orbit, né, que a gente chama de orbit, que a gente pode girar a visualização do meu modelo. Por isso que às vezes a gente vê, olha, o modelo por baixo, vê o modelo por cima. Então tem várias possibilidades de visualização desse modelo. Além disso, eu tenho ferramentas de zoom aqui, ó, ferramentas de câmera. Então eu tenho aqui, ó, o orbit, que é a mesma funcionalidade de apertar a bolinha do mouse, que gira em volta, orbita em volta do meu trabalho aqui. E a gente tem a ferramenta de pan, essa ferramenta da mãozinha que simplesmente arrasta a visualização. Então, se eu estou vendo um lugar e eu quero ver um pouquinho mais para o lado, eu vou com a ferramenta de pan para visualizar em outro lugar, para visualizar ela arrastada um pouquinho para o lado. Eu tenho aqui essa ferramenta de modelo centralizado, que é uma lupa com as setinhas para fora. Ele pega tudo que tem desenhado e encaixa na tela. Então, esse recurso é muito importante porque é tipo SOS, né? Eu estou trabalhando, não estou vendo o meu trabalho, eu aperto aqui, pronto, o meu trabalho apareceu na tela. Ele enquadra o meu trabalho para caber aqui na minha tela. Eu tenho esse outro botão que é um zoom anterior, ele mostra a visualização anterior. Ele vai voltando as visualizações. Além disso, que eu gostaria que você tivesse um entendimento do seguinte princípio. Isso que eu tô vendo, vocês veem que tem aqui, ó, as linhas de fuga e uma linha do horizonte. Então, aqui no item câmera, vocês vão ver que tem perspectiva e projeção paralela. São dois estados, vamos dizer assim, de visualização. Então, quando eu estou no item perspectiva, eu estou visualizando uma perspectiva com ponto de fuga. Eu estou visualizando uma perspectiva cônica, em que as linhas paralelas no espaço estão convergindo para um ponto de fuga, que aqui no caso é o encontro dessa linha vermelha com a linha do horizonte e da linha verde com a linha do horizonte. Então, todas essas linhas paralelas a esse eixo vermelho estão indo para aquele mesmo ponto no desenho. Porém, se eu mudar para projeção paralela, eu vou agora ter todas as linhas paralelas no espaço, elas estarão paralelas no desenho. É um outro jeito de visualizar. Quando eu estou construindo, que eu quero ver medidas, eu quero ter certeza se essa medida é igual a essa. Esse modo de visualização paralela, que seria a projeção paralela, seria uma visualização ortográfica. Eu tenho linhas de mesmo tamanho no espaço, tenho o mesmo tamanho no desenho. Diferente de quando eu estou em perspectiva, em que as linhas mais próximas elas são maiores. Veja essa aresta e essa aresta. No espaço elas têm a mesma dimensão, mas no desenho, por essa estar mais próxima, no desenho de perspectiva cônica, ela aparece maior do que a linha lá de trás. Eu vou colocar então aqui em perspectiva para ter uma perspectiva cônica que simula aqui uma pessoa olhando, e aí então eu vou ter algumas ferramentas interessantes aqui para explorar. Primeiro, eu tenho essa figura humana aqui, posicionar a câmera, que eu posso posicionar em algum lugar desse chão e ele vai me apresentar o que seria a visão de uma pessoa. E quando ele faz isso, ele já mudou para a ferramenta de olhinho. Ó. Essa ferramenta do olho, que é o girar, é um pouquinho diferente do órbito, porque aqui o observador ele está parado, porém o olho dele, a cabeça dele está se movimentando para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Isso é interessante quando eu quero estabelecer uma perspectiva. Além disso, eu tenho aqui essa ferramenta do percorrer, que é um caminhar.
Se eu clicar com o mouse e for empurrando o mouse pela tela, eu consigo caminhar pelo meu projeto. Como eu estou numa perspectiva, o olho do observador está relativo a uma pessoa em pé, vejam que todas as cabeças das pessoas, elas estão mais ou menos na posição da linha do horizonte, que é essa linha de encontro do piso com o céu. Estando aqui em uma posição, eu posso definir aqui uma visualização, eu posso escolher um ângulo de visualização, um enquadramento, e a partir daí eu posso gerar uma imagem, eu posso, como se fosse tirar uma foto aqui dessa tela. Eu faço isso na opção Arquivo Exportar, Modelo 2D, e ele vai me perguntar o nome do arquivo 2D, no caso pode ser um JPG, pode ser um PNG. Eu vou deixar um arquivo JPG e vou exportar, eu vou chamar de Museu Imagem 1 e vou gravar um arquivo externo, esse arquivo de imagem que eu poderia levar para qualquer software de imagem, poderia levar para o Photoshop para fazer um acabamento nessa imagem. Vocês estão vendo que as linhas elas estão com uma cruzeta, assim, um pontinho um pouco mais forte no final de cada uma das linhas. Existe uma outra coisa aqui que chama os estilos de exibição. No item janela, bandeja padrão, mostrar bandeja, ele vai acrescentar aqui ao lado uma bandeja de ferramentas. Existem várias bandejas aqui, ó, que já estão ligadas. Aqui no item janela, bandeja padrão, a gente pode ligar várias bandejas. Essas bandejas elas ficam do lado direito aqui. Eu posso ter a opção ocultar bandeja ou mostrar bandeja. Mostrar bandeja, cada uma das bandejas podem ficar expostas ou podem ficar recolhidas. Aqui a bandeja estilos é a que define como que essa imagem vai aparecer aqui na minha tela. Então, vejam só, eu tenho aqui, ó, estilos padrão, eu tenho possibilidade de mudar a cor de fundo, alguns estilos pré-configurados. Vejam que alguns deles já não tem mais aquele xizinho assim reforçado na ponta das linhas. Independente disso, olha, eu tenho outros estilos que às vezes simulam um desenho feito à mão, umas linhas mais tortas, né? Então ele pega aquele desenho, faz um processamento numérico ali e mostra a imagem de um outro jeito. Tem uns jeitos bem bonitos aqui, ó. Esse jeito eu acho que é um jeito bem bacana, assim, de repente de você gerar uma imagem, aí você pode na imagem exportar, salvar a imagem 2D e gerar uma imagem só dessa perspectiva aqui. Mas, se eu for lá nos estilos padrão, eu vou dar preferência aqui para o fundo branco, porque quando eu coloco essa imagem, esse desenho aqui, numa folha branca para imprimir, fica mais legal se eu tiver esse fundo branco, porque ele se funde com o fundo da página. Não é uma obrigação, mas fica uma dica aí. Então, quando eu tenho essa imagem aqui, eu tenho aqui a possibilidade, eu estou num estilo, eu escolhi um estilo, e eu ainda posso aqui em editar, definir algumas variações desse estilo, algumas outras coisas que eu posso configurar para esse estilo. Por exemplo, esse item perfis. Esse perfil é a linha que contorna aqui os objetos, tá vendo? Então, se ele estiver ligado e ele está com o valor 2 aqui, ó, eu tenho uma linha com espessura 2. Se eu puser uma linha 6, ele vai fazer uma linha de contorno mais grossa em torno dos objetos. E se eu desligar o item perfil, ele vai só deixar as linhas de geometria e não vai deixar essas linhas, vai só deixar as arestas e não vai criar essa linha de contorno em volta do meu trabalho. A questão das arestas também, elas podem ser retiradas, só que se elas forem retiradas, aí eu sugiro que vocês tenham ou objetos que não tenham a mesma cor do fundo. Então, vamos escolher um outro fundo aqui para ver como é que fica. Se eu retirar os perfis e as arestas, a minha perspectiva ela vai parecer, ele vai ocultar todas as linhas e vai mostrar apenas os objetos como os materiais. Uma perspectiva real, vamos dizer assim, uma obra, você não vê a linha da aresta, né? Você vê apenas os materiais e a nossa cabeça que constrói, né, a lógica dessa geometria.
Então, dá um aspecto um pouco mais realista se a gente fizer com essa abordagem, né, da gente apagar as arestas. E ainda eu tenho a opção visualizar, eu posso esconder os eixos, aquela linha azul, verde e vermelho. Então, se eu estou querendo chegar em umas perspectivas legais, assim, para imprimir ou para mostrar para o meu cliente, por numa apresentação de PowerPoint, é melhor que a gente no item visualizar, a gente desligue os eixos, porque aí a imagem ela fica com um aspecto um pouquinho mais real. Feito isso, eu poderia exportar esse meu gráfico 2D. Tá bom, pessoal? Então, a gente aprendeu aí a pegar um modelo, dar uma percorrida em volta dele e exportar uma imagem, gerar umas perspectivas aí para o nosso trabalho. Obrigada!